Sejam todos bem-vindos ao canal Multigaster. E nós hoje começamos uma nova maratona, é a maratona Big Brother Brasil 24. É isso mesmo, aqui no quadro Comentando e Reagindo, nós vamos ter agora nosso novo programa, o nosso novo reality a ser acompanhado. E claro que Big Brother promete muito, mas nem sempre entrega tudo. Porém, vamos ver o que eles estão entregando e principalmente o que foi prometido, se isso realmente está sendo entregue. O que você acha? Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Porque se você se inscreve, você vai estar participando junto com a gente e principalmente você pode também receber notificações todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo sobre a série, comentando e reagindo sobre o Big Brother Brasil 2024. O que você acha dessa ideia, hein? Se você gostar, no final desse vídeo, deixa o seu likezinho também, porque ajuda muito o nosso crescimento, o nosso engajamento. E você pode ficar engajado com a gente por aqui, ó, pelas nossas redes sociais. Lá no Instagram, a gente comenta muito e também tem várias artes que criamos para poder deixar você ainda mais informado, sabendo também os principais detalhes desse reality. Lembrando que a gente acabou de sair de um Corrida das Blogueiras, do ano 5, e agora estamos chegando então na 24ª temporada do maior reality do mundo. E eu quero convidar vocês para saber como é que foi a chegada dessas pessoas, como que foi a escolha do elenco. Se bem que não tem como saber exatamente como foi a escolha do elenco, porque isso só a produção sabe. Mas vamos saber como que foram anunciados os participantes que estão neste momento na casa mais vigiada do Brasil. Vamos começar pelo seguinte, aqui nesse vídeo de hoje, como a gente teve aí vários impasses, né, com a relação da prova do líder ser uma prova de resistência, então demorou muito mais do que a gente esperava, vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai falar sobre pontos principais e pontos super importantes. A gente vai começar falando dos participantes, que é mais importante a gente saber exatamente quem está lá dentro, quem são os camarotes, quem são os pipocas e tudo mais. Depois de a gente saber exatamente quem são esses participantes, vamos falar também um pouquinho das dinâmicas. Depois disso, a gente vai falar então sobre o Puxadinho. Que história é essa de Puxadinho? Foi anunciado que teremos um novo grupo esse ano. Tradicionalmente a gente conhece os camarotes e também conhece os pipocas. Mas esse ano foi prometido que nós teremos um novo grupo chamado Puxadinho. Será que rolou? Logo após a gente vai falar então sobre a prova do líder. E aí vamos saber os detalhes de como que foi e finalizamos com o paredão. Então são 4 pontos que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora pro primeiro assunto? A entrada dos participantes foi tradicionalmente revelada no Big Day. O Big Day foi lançando nos intervalos da emissora todos os participantes que lá estariam. Então tanto os pipocas quanto os camarotes começaram a ser anunciados nessa maratona que teve. Nesse dia foram anunciados 18 participantes, dentre eles 6 camarotes e outros 12 pipocas. E como todo início de BBB e como todo início de reality, é óbvio que a gente não sabe quem são todos os participantes. Então eu vou dar uma coladinha, eu já tenho aqui na minha frente todos os nomes dos participantes por ordem alfabética, vamos lá? E sempre que começa um novo reality, a gente tem aquela luta para decorar o nome de todos os participantes. Mas lógico que eu tenho a minha colinha aqui na frente, vai ficar muito mais fácil. Por ordem alfabética, nós temos confirmados no grupo Pipoca que já estão dentro da casa: Alane, Beatriz, Denisiane, Fernanda, Giovana, Leide, Lucas Luigi, Lucas Pisani, Marcos Vinícius, Matheus, Maicon e Nizam. Já o time do camarote está montado por MC Bin Laden, Rodriguinho, Vanessa Lopes, Vinícius Rodrigues, Vanessa Camargo e Yasmin Brunet. Lá no nosso Instagram, você tem uma lista com todos os arrobas de todos os participantes, onde você consegue saber quem são eles, qual é a idade, qual é o perfil, o que eles fazem, tanto os camarotes quanto os pipocas. Então a gente não vai abordar isso aqui no vídeo de hoje, já que a gente tem bastante assunto para falar. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de cada participante, nós vamos deixar esse post lá no Instagram para que você acompanhe de pertinho também e possa seguir, né, os participantes. Afinal de contas, chegou o grande momento, né? Essa galera aí vai ter um grande avanço de seguidores. Ontem mesmo eu estava fazendo uma super pesquisa quando algum dos participantes comentou isso durante uma prova. E ele de 4 mil chegou a 102 mil assim, ó, num piscar de olhos. BBB é isso, né, gente? Então agora a gente já tem aqui a confirmação de quem foram os participantes, né?
Depois disso a gente tem que pensar o seguinte, beleza, já temos 12 pipocas, já temos os 6 camarotes, são 18 pessoas. Mas foram anunciados 26 participantes. Então como que foi somado esses 26 participantes? Lá no domingo, no Fantástico, foram anunciados como seriam essas dinâmicas. O Tadeu entrou ao vivo numa chamada do Fantástico e mostrou pra gente um grupo que tinham 7 homens e 6 mulheres. Originalmente eram 7 homens e 7 mulheres, mas houve uma desistência. Por isso, foram apresentadas ao público apenas 6 mulheres. Desses 7 mais 6, nós tivemos a escolha pelo público. O público votava de quem entraria na casa. E os escolhidos pelo público foram a Isabelle e também o Lucas Davi. Inclusive, a margem de percentual de cada um deles foi muito parecida. 60,22 para a Isabelle e 60,94 para o Davi. Então o público de casa votou e esses 2 participantes entraram para o puxadinho. Nós aqui de casa escolhemos. Sendo assim, ficaram 5 mulheres e ainda 6 homens. E aí começou a história. Porque o puxadinho, se a gente pegar um pouquinho lá atrás, no Big Brother da Juliette, teve uma casa separada, o pessoal conviveu por um tempo, ficou alguns dias ali, entraram depois. Então a gente já tinha, o BBB já teve a capacidade de fazer um puxadinho legal. Agora, essa dinâmica de puxadinho para dizer que é um novo grupo não colou. Porque acabou que essas pessoas serão pipocas assim como os outros. Então só vamos ter 6 famosos e o resto vai ser anônimos. A diferença foi a dinâmica de entrada na casa. Então, puxadinho não é mais um grupo, e sim uma dinâmica, uma forma de entrar na casa. Então, guarda essa informação. Nós temos já a Isabelle e o Lucas, que foram escolhidos pelo público lá dentro desse puxadinho, que seria basicamente aquele espaço do quarto secreto. Para você que já assiste o Big Brother, vai saber identificar. Depois disso, essas pessoas que sobraram foram postas em uma vitrine. Também lembra muito quando a gente tinha aí as festas, quando tínhamos a pandemia, onde as atrações ficavam num vidro fechado, ainda a poucos passos do gramado. Então como foi feito? Todas as pessoas que já estavam na casa, exceto aqueles 2 que foram escolhidos que estavam confinados dentro da casa, passaram para o jardim e foram divididos em 3 grupos. Esses 3 grupos, de cada grupo com 6 pessoas, eles tinham o poder de um voto se fosse em consenso. Então, tínhamos 3 grupos de 6 pessoas, ao todo 18 pessoas, e cada grupo ia escolher mais um homem e mais uma mulher. Somando assim, mais 3 homens e 3 mulheres. Já que são 3 grupos, cada um escolhe um, mais 6 pessoas entrariam na casa. Logo, o puxadinho teriam 8 participantes, sendo 3 homens escolhidos pelo elenco que já estava na casa, 3 mulheres que foram escolhidos pelo elenco, um homem que foi escolhido pelo público e uma mulher pelo público, somando 4 novos participantes, homens, e 4 novos participantes mulheres. Então essas 8 pessoas se juntariam à casa com os outros 18 participantes que já estavam lá, somando assim 26 participantes. Que loucura, né? Eu achei que esse ano nós teríamos apenas 24. Por ser uma edição do ano 24, a gente pensa assim, né? Poxa, vai ser 24 pessoas. E tava tudo bem. Acho que era um número já bem saudável. Curiosidade, dessas pessoas, né, se a gente for pensar, vão sobrar, né? Porque nós vamos ter aí 3 homens que vão ser exibidos e não entrarão na casa, e mais 2 mulheres que estarão também naquele grupo de 5 que também não vão entrar. Então o sonho morre ali. E nessa dinâmica foi muito legal. Depois das escolhas dos grupos, nós tivemos escolhidos pelo público, entre as mulheres, a Raquel, a Thalita e a Giovana. Dos homens, quem foi escolhido pelo pessoal da casa foi o Juninho, o Michel e também o Lucas. Então nós temos agora 26 pessoas. Porém, 8 delas estão no puxadinho, enquanto 18 estão na casa e são chamadas para fazer a prova do líder. Uma outra curiosidade. Os 2 participantes, tanto a Isabelle quanto o Davi, que foram escolhidos pelo público, entram na casa com imunidade e não podem ser votados no primeiro paredão. Voltando então para a prova que foi iniciada, foi a prova do líder. Então quando a prova do líder começou, as 18 pessoas foram participar da prova e as 8 pessoas que estavam no puxadinho foram chamadas para entrar na casa. Logo a gente percebe que tem aí participantes que nem se viram. Por quê?
por mais que o pessoal da casa tenha votado e escolhido 3, né, daquela vitrine que foi exibida, os 2 que foram escolhidos pelo público não tinham sido mostrados. Então, quando eles chegassem da prova na casa novamente, eles iam dar de cara com esses 8 participantes, sendo que 6 eles mesmos escolheram. Então vamos pro próximo assunto, já que a gente falou aqui de prova do líder, vamos falar então agora dela. A prova do líder foi a seguinte: nós tivemos uma prova da Chevrolet. A prova da Chevrolet tradicionalmente grandiosa, mostrando que o orçamento do BBB, que é de R$1 bilhão, realmente, olha, está sendo bem aplicado. A prova era grandiosa, ela tinha um formato de circuito e ela chamou muito atenção porque ela é uma prova de resistência. Mas basicamente não é aquela prova de resistência que você tem que ficar fazendo parado, né? Tem que ficar girando, você tem que ficar fazendo alguma coisa. Ela era uma prova que ela tinha um circuito e mesmo assim ela era uma prova de resistência. Para vocês entenderem um pouquinho da prova, ela basicamente foi montada um púlpito, né, para cada participante, onde eles ficariam ali com aquele botão de comando, onde eles batem, né, quando eles recebessem algum sinal, foram colocados ali direcionados com um telão atrás e também na frente deles um circuito foi montado. A primeira parte do circuito era uma espécie de piscina de bolinhas. Eles ficavam posicionados, né, os dummies davam as orientações para eles, eles caíam na piscina de bolinha, tinham que sair dessa piscina, descer uma escada, passar por um circuito de slime, tipo um circuito militar, assim, de lama. Aquele circuito foi feito com slime e depois eles chegavam mais um botão onde eles tinham que bater para mostrar que eles tinham cumprido o circuito. Lembrando que tinha um tempo para fazer esse circuito. O tempo para realizar esse circuito foi descendo, foi sendo diminuído para aumentar também um pouquinho da dificuldade, mas todos tiveram certa facilidade para cumprir. Afinal de contas, a ideia não era eliminar eles na prova, nem no circuito, e sim na resistência. Depois que a gente conheceu o circuito, é legal a gente entender um pouquinho como foi a prova. Eles então recebiam um sinal, né, eles tinham 3 sinais que eles eram notificados. A partir dessa notificação eles tinham que apertar um botão. Quem apertasse primeiro escolhia uma pessoa para ir para o circuito. E a última pessoa que apertou o botão também ia para o circuito. Então se você demorasse muito para apertar, você automaticamente ia para o circuito e o primeiro sempre ficava salvo. E o primeiro tinha ainda o poder de escolher com quem o último que apertou o botão iria para esse circuito. Então o circuito era realizado em 2, um de cada lado. E eles faziam isso quando chegava no final do circuito, eles apertavam o botão e mostrava quem tinha sido terminado primeiro ou por segundo. Lembrando que esse tempo de primeiro e segundo não era uma questão de eliminação. Só era eliminado quem apertasse o botão antes do sinal ser ativado ou se não conseguisse cumprir dentro do prazo estipulado o circuito. Então era uma prova grandiosa, uma prova que durou bastante tempo, foram 19 horas de prova. Ali no final, quando ficou a Anne, ficou o Vinícius e também ficou o Matheus, eles começaram a entrar num clima legal, começaram a durar muito na prova e eles estavam muito desesperados porque o Matheus conseguia fazer o circuito muito rápido. E o critério de desempate dessa prova era o seguinte: se chegasse na hora do programa e eles ainda estivessem na prova, fazendo a prova do líder, eles teriam o circuito de eliminação como critério de desempate. Então eles teriam que ir para o circuito, quem fizesse o circuito mais rápido, apertasse o primeiro botão lá na frente, seria o novo líder. E obviamente, por essa estratégia, que eles não sabiam, obviamente, seria Matheus que teria sido escolhido. Matheus ficou muito tempo na prova e ele acabou entregando no final a prova para Desiane, que também chamamos aqui como Anne, que é como ela gosta de ser chamada. Feito isso, líder escolhida, ela teve a primeira missão, que foi escolher o seu VIP. A líder escolheu primeiro a Alane, que é uma amiga dela, ela se deu muito bem com ela no início. Escolheu também o Matheus, que ficou com ela ali até o final, logo após o Marcos Vinícius, que seria o terceiro colocado na prova, e o Maicon, que foi meio que um acordo quando estavam os 4 ali, que duraram muito tempo. Ela comentou que escolheriam eles para o VIP e qualquer um deles teria escolhido também os outros em retribuição. Ela escolheu também a Lady e o Rodriguinho, depois escolheu a Beatriz e o Vinícius Rodrigues, e por último, o Vanessa. Falando em Vanessa, a Vanessa está se dando bastante bem, né, na competição. Ela está sendo escolhida para quase tudo, sendo uma baita participante. O time do Shine On aí tá forte, o pessoal das redes sociais estão apoiando muito. E olha, eu vou te dizer que ela está realmente saindo por uma ótima jogadora, sendo muito querida na casa. Você sabe que nas primeiras semanas, né, se você tem uma rede social bem interessante, rede social de apoio ali interno, conversa com esse, conversa com aquele, e ela sendo muito elogiada pelos participantes.
Gosto muito dela na casa, mas não sei se ela vai ser estrategista o suficiente para ir até a final. Feito isso, vamos para o nosso próximo assunto desse vídeo. Vamos falar agora sobre... E é isso, gente. Paredão é aquilo que a gente sempre espera, né? Teve de tudo. Teve gente esquecendo o nome do amiguinho que vai votar, teve líder não sabendo o que ia falar, deu branco, deu medo, deu tilt. Teve gente que trocou nomes, inclusive, né? Chamando um de outro, esquecendo o nome de quem ia votar. E sobrou até o apresentador, que trocou o nome, né, de um dos participantes por nome de um influenciador super famoso. Chamou o Lucas Pisani de Lucas Rangel. Mas, o que é isso, né, gente? Todo mundo erra, afinal de contas o BBB tá começando. E é isso que dá graça pro negócio. E uma coisa interessante sobre esse paredão foi que foi um paredão de voto aberto, na sala, cara a cara. Então a líder, ela simplesmente já disse quem ela ia votar, e ela tinha conversado com o Michael no começo da tarde, por um desentendimento que eles tiveram, inclusive lá na prova, né, ela já sinalizou que ele seria uma opção de voto para ele. Ele tentou chamar ela durante a tarde para conversar, ficou com um pouquinho de medo, ali ele decretou que seria indicado, que ele ficou com medo, ele quis chamar, você sabe aquela sessão baba-ovo? Começou a acontecer ali a tarde toda, e ele com um pouco de medo de ir pro paredão, chamou ela para conversar. E na hora que ele chamou ela pra conversar, ela falou assim, olha, você sim é uma opção pra mim por isso e por aquilo. E aí eu achei que ela lacrou. Só que na hora de dizer isso, no ao vivo, ela meio bambeou e não conseguiu. Mas tá legal, ela votou nele e ele tem aí uma passagem um pouco caótica dentro do programa, não tá sendo uma passagem legal. Teve alguns problemas ali com algumas falas que não foram bem aceitas aqui fora. Então tá rolando um Fora Michael fortíssimo por aí. Curiosamente, se ele não tivesse passado por tudo isso, talvez ele não fosse indicado. Né? Porque acontece muito em várias edições, a gente tem um participante que está sendo semi-cancelado aqui fora, e lá dentro todo mundo acha que ele é legal, então dificilmente ele vai vir para o paredão. E dificilmente ele recebe voto daqui fora. O Michael teve o azar de estar acontecendo isso com ele aqui fora, e a líder ter indicado ele. Ou seja, eu vou até deixar as minhas artes prontas, porque com certeza o Michael vai ser o primeiro eliminado. E aí, para formar o paredão, além do voto da líder, o primeiro mais votado da casa com o segundo mais votado da casa e o indicado pelo líder formaria o primeiro paredão triplo da edição. E aí, como o Michael já estava no paredão, quem foi a mais votada pela casa foi a Giovanna e a segunda mais votada foi a Yasmin Brunet. Então a gente tem um paredão formado por Michael, Giovanna e Yasmin. Os votos, inclusive, já estão abertos para você entrar lá no G-Show e votar em... Importante falar, tá? Este ano você vota em quem você quer que fique. Então quem tiver mais voto é o mais popular, quem tiver menos voto será eliminado. Outra coisa importante para falar sobre votação é que esse ano a gente tem a famosa chamada de voto único, né? Cada pessoa só pode fazer um voto e tem também o voto da galera. O voto da torcida, que daí você pode votar enquanto você quiser. Vai ser feita uma média entre o voto da torcida e o voto único. E essa média é o que vai valer. Até porque a gente não quer um novo Arthur Aguiar ganhando o BBB, não é mesmo? Bom, as pautas de hoje foram essas, mas a gente tem alguns assuntos já que a gente pode ir adiantando, né? Hoje, quarta-feira, vai ter uma super festa no BBB. Nós vamos ter aí vários convidados especiais. Se você quiser saber quem são esses convidados, eu te convido a dar uma voltinha aqui no nosso Instagram. Dá uma olhadinha também lá nos nossos Reels e também dá uma olhadinha nos nossos stories especiais dessa festa. Nós vamos estar ao vivo durante a festa, assistindo, comentando e também fazendo toda a pauta para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o seu likezinho. Vamos fazer dessa temporada do Big Brother Brasil uma das melhores coberturas aqui do canal. Então eu convido você e eu também te desafio a fazer parte e participar junto com a gente. Envie esse vídeo para um amigo seu e mostre para ele que ele pode saber de tudo sobre BBB. Se ele não tem tempo para assistir à noite, se ele não tem tempo para acompanhar, nós estamos aqui por dentro de tudo. Assistindo o MesaCast, assistindo os programas de entorno da rede BBB e principalmente, né, atrás de mim vocês estão vendo que eu fico ligadão no pay-per-view. Várias câmeras ao mesmo tempo, a gente fica com 4 câmeras ligadas para poder, aliás, 4 telas ligadas, né, em câmeras diferentes para poder acompanhar tudo o que acontece no programa. Então vem com a gente, vamos falar sobre Big Brother, porque é sim o assunto do momento. Então, meus queridos, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.